Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje nós celebramos a festa dos beatos, chamado Beato Inácio de Azevedo e mais 39 companheiros mártires. Eles morreram no ano de... Aqui, eles foram no dia 15 de julho de 1570. Padre Inácio de Azevedo era português e ele veio visitar o Brasil por ordem do santo São Francisco de Borja, que era o superior dos jesuítas naquele então. Depois de visitar o Brasil, ele voltou para Portugal, onde estava a casa geral dos jesuítas, e foi buscar mais companheiros para voltar para o Brasil e fazer uma missão da qual ele tinha já organizado e precisava desses companheiros. Então ele consegue os companheiros jesuítas, eles embarcam em Portugal. Quando eles estão à margens das Ilhas Canárias, eles são salteados por corsários protestantes, calvinistas franceses, e onde eles são massacrados, todos eles. Eles traziam para o Brasil, ademais das almas apostólicas, uma imagem de Nossa Senhora que tinham recebido de São Pio V para trazer para nós. Então os hereges profanaram essa imagem, mataram todos eles, jogaram todos eles no mar e não temos relíquias. Parece, se eu não me engano, a única relíquia que se tem deles era a caixa do cálice deles e os sagrados ossos sepultados no mar, e eles, quando estavam sendo martirizados, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, cuja festa é amanhã, Nossa Senhora do Carmo, e ela é 15 de outubro, viu a alma deles entrar no céu. Ela assistiu de longe, ela estava na Espanha, e assistiu ao martírio por uma visão, porque dentre eles estava um primo dela, que morreu mártir. Mas o padre não vai contar mais a história deles, não por... É muito bom e está nos livros, e tem muitos outros meios de ler. Mas uma coisa interessante é que nós temos poucos mártires canonizados ou venerados publicamente. Deve ter um monte de mártires sepultados no esquecimento no Brasil. Mas tanto os de hoje, Beato Inácio de Azevedo e seus companheiros, como Beato Roque Gonçalves e seus companheiros, que é lá do sul do Brasil, ambos morreram por uma imagem, como a imagem de Nossa Senhora. Lá embaixo foi a Imaculada Conceição. E aqui, nas Ilhas Canárias, mais no caminho do Brasil, não sei que é a advocação, mas é a Nossa Senhora também. Então, aproveitando este pormenor da vida destes nossos beatos, e também por esta invasão protestante, evangélica, herética, e este espírito, esse bafo herético que chega até os católicos, o padre vai explicar para os senhores por que nós temos um culto às sagradas imagens. Porque sempre vamos escutar que somos idólatras, que adoramos imagens e etc. Provavelmente o senhor já sabe as razões, mas então vamos explicar isso, porque isso é um dogma da nossa fé. Se não me falha a memória, o Concílio de Nicéia falou do tema de modo definido, e depois o Santo Concílio de Trento repete o que os primeiros concílios disseram a respeito das sagradas imagens. Então vamos lá. Primeira coisa, imagem. Se vamos na Sagrada Escritura, quando Deus cria o homem na criação, depois de criar os céus, terras e tudo que está nos céus e na terra, Deus cria o homem. E a Sagrada Escritura vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então nós temos o primeiro fabricador de imagens é Deus. Porque o homem foi feito de fato a imagem
e semelhança de Deus. O homem é Deus? Não. Mas nós temos certas ações que nos assemelham, como os anjos se assemelham. Por exemplo, nós podemos conhecer a verdade, nós podemos amar e nós temos uma alma eterna. Deus é eterno, Deus é a verdade, Deus é a bondade. Então em nós há algo que nos assemelha. Assemelha não é igual. Não, assemelha. Por isso ele fez uma imagem e semelhança sua. E a Sagrada Escritura repete, e a imagem e semelhança de Deus, Deus os criou. Insistência da Sagrada Escritura. Então o primeiro que fez uma imagem foi Deus. Um pouquinho mais para frente, bem para frente, nós vamos para o livro do Êxodo, capítulo 20, Decálogo. Primeiro mandamento, não farás imagens de escultura de nada que está em cima dos céus, nem na terra, nem nos mares, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aí vai os evangélicos ler o capítulo 20 do Êxodo e vão vomitá-lo sobre nós, porque nós temos imagens de esculturas pintadas e etc. Perfeito. Vamos deixar aí este capítulo. E vamos um pouquinho mais para frente, quando Deus Nosso Senhor manda Moisés fazer um templo móvel, não um templo mosaico, e aí tem a Arca da Aliança, em cima dela vamos escutar capítulo 20, não farás imagem de escultura. E um pouquinho mais para frente, que Deus manda talhar 2 querubins, cujas asas estarão cobrindo o propiciatório, ou seja, a parte superficial da Arca de Deus, da Arca da Aliança. Então nós vamos ter 2 imagens. E a Arca de Deus era sinal da presença de Deus entre os hebreus, e esta arca era honrada, com os anjos em cima dela. Idolatria? Não. Eram 2 imagens veneradas, não adoradas, do que o mesmo Deus manda fazer. Depois, mais para diante, livro dos Números. O povo de Israel vai ser castigado por Deus, das serpentes que vão vir a mordê-los e vão castigá-los. E Deus, Arão e Moisés rezam a Deus Nosso Senhor, e Deus manda fazer uma haste, uma serpente de bronze, e quem olhasse para aquela serpente ficava curado. E a Sagrada Escritura conta que esta serpente teve um culto até o dia que os hebreus começaram a adorá-la como Deus, e então foi destruída. E vamos ver depois, mais bem para frente, quando for construído o templo de Deus, já não móvel, mas definitivo pelo rei Salomão, em que estará lá dentro, no interior do templo, imagens de querubins imensas, talhadas em madeira também. Depois vamos ver contínuas, inúmeras proibições de Deus Nosso Senhor, falando contra a idolatria, porque é verdade que os vizinhos aos israelitas adoravam seus deuses, todos eles falsos, mas acreditavam que na imagem de madeira, de ouro, de pedra, do que for, residia o seu Deus. Por isso, todo este culto está e sempre será abominado por Deus. Mas vamos voltar ao capítulo 20. Não farás imagem do teu Deus, do Êxodo, porque eu sou o Senhor. Deus Nosso Senhor, quando falou a Moisés, era impossível de representá-lo, porque nós sabemos que antes da encarnação, Deus não tinha um corpo. Se eu perguntar para os senhores, eu falo Deus não tinha corpo, porque o catecismo diz Deus tem corpo? Não, Deus não tem corpo. Mas nosso Senhor Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou e ele tem corpo. Se eu falar podemos pintar ou vamos fazer uma imagem, um retrato de uma criança que não nasceu, é possível? Não, porque ela não nasceu, ela pode estar na barriga da mãe delas, não, já está gerada, mas eu não tenho a fisionomia dela, nem sei se é homem ou se é mulher, para fazer uma imagem que a represente. Pois então, Deus, ele proíbe no Antigo Testamento toda a representação dele, porque ele não tinha como ser representado. Até o momento em que ele se fez homem, é o Novo Testamento. Por isso nós não podemos ser tão insensatos, tão nécios, de ler o Novo Testamento separado do Antigo, e nem o Antigo separado do Novo, porque a Sagrada Escritura começa no Gênesis e termina no Apocalipse. Eu não posso partir no meio com uma foice os testamentos e desassociar os dois. Uma coisa é distingui-los, outra coisa é colocá-los em contraposição,
E outra coisa é dizer que um Deus é do Antigo Testamento, outro do Novo, que isso é abominável e já teve quem tenha dito uma abominação dessa. Então, o mesmo Deus, como é a verdade por essência, o que ele ensinou no Antigo não se contradiz no Novo. E como nós somos uma igreja apostólica, graças a Deus, nós sabemos que desde o princípio os nossos pais na nossa fé veneraram as imagens. Porque ficou claro que desde que nosso Senhor se encarnou, nós podemos representar a Deus por uma imagem, verdade. Ele é com barba, ele tem barba ou é como está, não sei. Mas para representar uma pessoa não precisa ser idêntica. Verdade que se vamos a mais ao profundo e sagrado nossa tradição, nós temos o Santo Sudário, mas vamos deixá-lo por aí. Porque o Santo Sudário a imagem foi descoberta de maneira clara quando inventaram a máquina de fotografar, que tiraram a foto dele, virou um negativo, aí vimos que era uma foto de Nosso Senhor mesmo. Mas então, vamos deixá-lo aí porque já é algo muito recente, em que foi descoberta essa perfeita imagem de Nosso Senhor. Desde que Nosso Senhor nasceu, ele pode ser representado por imagens. Então nós pintamos um homem, porque Nosso Senhor é homem? É homem. Nós pintamos um menino, ele foi menino, então pode ser representado como menino. E ele foi crucificado, eu posso fazer ele crucificado? Faço ele crucificado. Aí quando um desses hereges loucos vierem ver em suas casas o pescoço, Jesus não está morto, você adora um Deus morto. Não, nós adoramos um Deus que morreu por nós. Como dizia São Paulo, nós pegamos Cristo crucificado. Mas vamos lá, se você pegar a sua foto quando tinha 5 anos de idade, quer dizer que você tem 5 anos de idade hoje? Não, tenho 32. Então, quando vemos uma foto de Cristo crucificado, uma imagem, é uma imagem de quando ele esteve crucificado, não quer dizer que esteja crucificado até hoje, porque uma imagem não deixa a gente congelado no tempo, porque se fosse assim, todos nós teríamos alguns meses, quando nossa mãe tirou uma foto, e aí seremos crianças para sempre. E vemos que a heresia é uma insensatez, é uma coisa idiota, me desculpe o termo, mas nós não podemos, às vezes quando somos assaltados por uma palavra dessas, e nós ficamos pensando, é verdade, Jesus está vivo e eu estou aqui diante de um crucifixo. Ele está vivo, mas esteve crucificado e nós pregamos ele crucificado, porque foi por suas chagas que nós fomos curados e nós fomos salvos. Então o crucifixo nos lembra o preço da nossa salvação. E nós temos tal certeza tão imensa que ele está vivo, que ele está no nosso sacrário, e não está nenhum pão com suco de uva que eles comem lá na ceia deles, que não é nem santa e nem ceia. E nós sim temos ele vivíssimo na Santíssima Eucaristia. Então fica claro que nós não adoramos um Deus morto e ficamos lá como fúnebres chorando um Deus que não ressuscitou. Não, ele ressuscitou. Mas nós temos essa imagem. Por isso temos o menino Jesus no presépio, temos Nosso Senhor, o Sagrado Coração, como ele apareceu, temos o crucifixo e demais imagens de Nosso Senhor, nosso Deus, que são representadas. Agora vamos ver a outra parte, o culto que se dá. Na Santa Igreja nós temos umas distinções de culto para honrar as pessoas divinas, nós 3 pessoas da Santíssima Trindade, e adorar o que está vinculado à paixão de Cristo, depois honrar, venerar de maneira muito especialíssima Maria Santíssima, o glorioso patriarca São José e depois os demais santos. Então existe um culto chamado de latria, por isso vem a palavra ídolo e adorá-los é latria, adorar ídolos. Nosso Senhor é um ídolo? Não, porque ele não é um falso Deus, ele é o Deus verdadeiro. Aí Nossa Senhora é uma ídola? Não, porque ela não é uma deusa para nós. Ela é a mãe de Nosso Senhor. Só existe um Deus na nossa fé, nos céus. E é o Deus verdadeiro que nós adoramos. Não existe Santo Antônio é um Deus? Não, não é um Deus. É um homem muito iluminado, santo, glorioso, mas não é aí, etc. Então, a divindade, Deus, a Santíssima Trindade, Santíssimo Sacramento da Eucaristia, recebe o culto de latria. Por isso nós adoramos a Santíssima Trindade e ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, porque Deus está ali. Maria Santíssima recebe um culto de hiperdulia ou superdulia, que quer dizer o que é um culto especialíssimo de uma servidão que nós tributamos a esta singular prerrogativa de ser mãe de Deus. Então, dentre os santos ela se destaca. E os outros santos, um culto de dulia. Mas este culto não repousa sobre as imagens deles,
mas sobre as pessoas. Assim como quando, por exemplo, na Sexta-feira Santa, nós adoramos a Santa Cruz. Mas nós não estamos adorando a madeira ou a imagem da Santa Cruz. Nós estamos adorando o Cristo crucificado. Então, aquela imagem é um veículo para as chagas de Nosso Senhor, a Cristo crucificado. É uma adoração direcionada que se chama. Mas nunca, jamais repousa sobre a imagem ou objeto, por santo e sagrado que seja ou que represente, um culto de adoração. Nós não adoramos madeira, nós não adoramos gesso ou ouro ou prata, nós adoramos a Deus vivo e verdadeiro. E a sua representação é um modo de nos lembrar, ajudar na nossa oração e fazer de certo presente. Se nós temos a imagem, a foto, um retrato de algum dos nossos antepassados, quando nós olhamos, nós fazemos presente de certo modo aquela pessoa, pela lembrança, pelo que elas fizeram e pela nossa gratidão, etc., para com eles. Então, os nossos santos, pintados ou esculpidos ou representados, nos fazem lembrar a eles, honrá-los. E nós beijamos, às vezes nos descobrimos diante das suas imagens, osculamos, colocamos nossas flores e vai para aquela imagem? Não, vai para aquele a qual ela representa. Por isso essas imagens não são tratadas como qualquer coisa, porque Nossa Senhora não é qualquer representação, é a Mãe de Deus, é uma foto da Mãe de Deus. Quando vemos uma imagem de Nosso Senhor, é a representação do nosso Deus, do nosso Salvador, nosso Redentor, não é qualquer coisa. Por isso nós beijamos, entronizamos como temos feito, e vamos lá, tocamos, honramos, diante dela nós rezamos. Imagem ouve? Não ouve, mas aquele que representa aquela imagem ouve. E assim nós tratamos como uma representação muito íntima e familiar daquela pessoa sagrada que nós veneramos. Para ilustrar um pouquinho mais isso, o padre vai contar uma história acontecida há muitos anos, já na era católica cristã. Havia um imperador chamado Teodósio. E esse imperador sofreu uma afronta dos povos de Tessalônica. Todo o Império Romano tinha uma imagem do imperador no lugar público, então era um modo de representar o imperador que estava em Roma ou em Constantinopla. Bom, ele se fazia presente e era honrada a sua imagem como a presença do imperador. O povo de Tessalônica se revoltou contra o imperador e fez alguma coisa com a sua imagem, eu não sei. Vamos dizer que foram lá e cuspiram na imagem dele. Ele tomou esta afronta como sobre ele, e ele foi a Tessalônica e massacrou aquela pessoa, aquele povo. Por quê? Porque o que eles fizeram com a imagem dele, se ele estivesse lá, eles tinham feito com ele. Ele é uma imagem de bronze? Não. Mas o que foi feito com a imagem dele, ele toma como feito por ele. E nós podemos atualizar este exemplo quando, isso é bem feminino, brigam com alguém e vão lá e cortam a foto do sujeito, e deixa só a foto nossa de lado, e a pessoa que nos fez algo mal, vão lá cortar tudo com a tesoura e jogam. Se a pessoa estivesse lá, teriam cortado ela com a tesoura também, porque está com raiva, com ódio, não podendo fazer nada com ela, vai lá na foto dela e sei lá, cospe, rasga, pisa e etc. Bom, vemos que uma imagem não é qualquer coisa, porque se fosse qualquer coisa, o imperador, que não era um tonto, não teria feito isso. Não estou a justificar o que ele fez, mas ele realmente sofreu o que foi feito com a imagem dele. E às vezes que nós recortamos a foto lá de alguém que nos fez o mal, queremos esquecer e jogamos ela no fogo, a foto, nós estamos fazendo isso com a pessoa, não porque ela não é uma foto, mas a ofensa e a injúria nós fazemos para aquela pessoa retratada naquela foto. Então as nossas imagens não é qualquer coisa, e por não ser qualquer coisa, elas devem ser honradas. Por isso nós abençoamos as imagens, os senhores colocam em lugares dignos das casas, das paredes, dormitório, e elas devem ser honradas. Nós devemos beijá-las sim, de rezar diante delas sim, ajoelhar diante delas sim, porque quem é adorado é Cristo, porque Nossa Senhora é tudo o que ela é por causa de Nosso Senhor, Santa Filomena é tudo o que ela é por causa de Nosso Senhor, e toda vez que nós honramos os santos, nós estamos a honrar as obras-primas que Deus fez. Como um pintor que mostra todas as pinturas que ele fez, umas belíssimas e outras menos belas, mas todas bem feitas. Então, quando honramos os santos, nós vemos, olha só,
Maria Santíssima, pintada por Deus, saiu da mão de Deus, bendito sejais, Senhor, por semelhante obra-prima. E vamos a Santo Antônio, a São Francisco e a todos os nossos santinhos, porque eles são o que são por Deus. E nós devemos honrá-los e bendizer a Deus que os fez e esperar que sejamos outros santos estampados por aí, pelo menos a Deus em nossas almas. Então, devemos depor todo este rancor e este mal-estar de venerar nossas imagens, porque tanto bombardeio sobre nós dos hereges protestantes, também o modernismo como diminuiu o culto às imagens, então fica em nós esse pesar, será se isso está correto? Está perfeito, é totalmente conforme o Evangelho. E a última parte vou concluir, aí explica São João Damasceno, não, que desde a encarnação, nosso Senhor, nosso Deus pintado por imagens, e também o mesmo santo vai dar uma bela explicação. Ele vai dizer assim como são explica, as imagens servem para aqueles que não sabem ler. Então, assim como nós podemos, os que sabem ler têm as letras e sabem o que está escrito ali, as imagens para qualquer alma que não sabe ler estará lendo. Se qualquer um de nós vemos um presépio, nós vamos entender os capítulos de São Lucas perfeitamente. Foi num estábulo muito pobre que entre animais nasceu o menino Jesus. Depois chegam os reis, aí São Mateus, perfeito. O que eu li, sei ler, não sei ler, mas o que eu vi, eu aprendi. Então, também tendo presente todos os homens, os cultos e os não, que na fé católica têm o seu lugar bem posto. Os que sabem ler têm os livros, e os que não sabem têm as imagens que vão falar a cada alma dos mistérios da nossa fé. Por isso aqui é muito importante ver a catolicidade da Igreja. Todos os homens, dentro dela, do seu modo e profundamente, recebem a instrução da nossa fé. Uns vão ler e outros vão ver, e todos vão aprender nosso Senhor Jesus Cristo e os seus mistérios também. Então vamos diante de Deus, que rezamos, creio na Santa Igreja Católica. Se ela nos ensinou isso, é doutrina verdadeira, da qual nós devemos crer e praticar. Então vamos honrar com mais devoção as nossas imagens. E como fazê-lo? Tê-las. Se é costume abençoá-las, o Padre abençoa. E pela representação que elas têm de pessoas santas e pela bênção, elas devem ser bem tratadas. Tanto os santinhos dos papéis, esses pequenos santinhos, como as outras imagens de escultura, de pintura. Independente do seu valor artístico, está estampado Nosso Senhor é algo muito precioso para todos nós, é a foto de nosso Redentor. Então, ver como estamos venerando nossas imagens. Às vezes se encontra santinhos até no livro de receita, não sei de onde. Não, isso não é lugar de um santinho. Ele não é marcador de páginas. Então vamos ajuntá-los, é católico ter os santinhos de papel numa caixinha, no dia de São não sei quem, colocá-lo lá, que não dá para ter imagem de muitos, questão de espaço ou por outras razões. Tem santos que é difícil de achá-lo, colocá-lo, honrá-lo no dia dele, depois guarda na caixinha, põe outro e assim por diante, mas não ter como uma coisa qualquer, como representação qualquer, porque não é uma coisa qualquer, e por ser representação de alguém que está com Deus no céu, temos certeza disso, então nós temos que tratá-las com carinho, com cuidado, com devoção, com respeito. E assim sejam as imagens de Nossa Senhora, do Nosso Senhor, de todos os santos, bentas ou não, foto de alguém, de um cidadão do céu, merece sua honra e o seu respeito. Para que não aconteça que o santo, como o imperador Teodósio, ofendido, vendo sua imagem ser maltratada, ele não depois descarregue sobre nós uma digna e justa ira. Se conta, e com isso concluo, o Padre Pio. Teve certa ocasião que uma pessoa ficou ofendida com o Padre Pio, porque, ele disse algumas verdades, não me lembro bem o relato. Então essa pessoa que tinha uma foto do Padre Pio em sua casa, ela foi e colocou a foto debaixo do colchão. Não queria olhar mais o Padre Pio. E depois o Padre Pio teve com essa pessoa e disse, mas por que você me colocou debaixo do seu colchão? Se temos santinhos do Padre Pio, aonde estarão os santinhos do Padre Pio? Ele não vai perguntar por que me colocaram dentro do livro de receita, caído debaixo de uma cama, e não é bom. A ira de Deus é de se temer, mas a ira dos seus santos também.
Devemos agradá-los para ser propício que Ele nos ajude, desde honrar suas imagens, a imitar, que é o mais importante, mas sem excluir honrar suas imagens, imitar suas virtudes e fazer o que eles fizeram, honrando a Deus, amando a Deus e salvar as suas almas, e são grandes troféus de Deus na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.